Vamos lá, irmãos. Hoje eu vou falar de uma parábola, que é a parábola de Mateus 22, de 11 a 14, bastante conhecida, ela trata sobre o rei que dá uma festa, né, uma festa de bodas, que geralmente a gente já sabe que representa o reino de Deus, né? Então a entrada no reino dos céus é geralmente representada como uma participação em uma festa, um banquete, é um símbolo muito comum na antiguidade. E existe um trecho, uma passagem no final dessa parábola que a gente raramente trabalha, né, que raramente a gente ouve em pregações, que a história rapidamente é o seguinte, né? Jesus conta sobre um rei que vai dar uma festa de bodas e os convidados arrumam desculpas para não ir. E então ele manda que chamem as pessoas que geralmente são rejeitadas na sociedade, né? E elas são chamadas, chegam até a festa e elas sim experimentam a festa. Mas aqueles que tinham sido convidados primeiro não acabam nem experimentando o banquete. Então, tem todo um simbolismo da entrada no céu, inclusive de pessoas que a princípio parecem pecadores, né? Porque Jesus disse que prostitutas e publicanos os receberão no reino dos céus, né? Então, em relação a um povo que já se considerava por nascimento, por direito de nascença, considerava que tinha acesso ao reino de Deus. E ele vai dizer que não é bem assim. Que o convite de Deus se estende de outra maneira. E às vezes uma pessoa que é pecadora hoje, ela pode vir a se arrepender, pode acabar entrando no reino dos céus. E alguém que se ufana de se considerar nobre ou santo acaba ficando de fora do banquete. Né? Mas ao final da parábola, ele conta que quando o rei chega na mesa do banquete, ele diz, Jesus continua assim a parábola. Eu vou ler esse trecho a partir do versículo 11 até o versículo 14 de Mateus 22. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupas de festa e perguntou: Amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: Amarrem os pés e as mãos deste homem e o joguem fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. E Jesus terminou dizendo: Pois muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Então, nessa passagem, nesse trecho, nesse final da parábola, Jesus conta que uma pessoa que entrou junto com os últimos convidados da festa, os convidados de última hora, entrou e foi expulso, porque ele não estava se vestindo com roupas adequadas para a festa. Mas o que será que isso significa? A gente sabe que, por todo o sentido da pregação de Jesus, por todo o significado do Evangelho, Jesus não está falando de roupas. Então não é porque pessoas que se vestem mal não podem entrar no reino dos céus. A gente tem que interpretar o que significam essas roupas, as roupas que não eram de festa, né? Que significam roupas feias, rasgadas, né? Ou sujas, e que essas roupas ruins representam na parábola. Né? Então o banquete está representando o reino dos céus, o rei está representando Deus, né? Então o que essas roupas significam? Pelo contexto da Bíblia, a gente costuma ver que as roupas representam as obras, as boas obras, né, boas roupas, as boas obras dos homens de Deus, homens e mulheres de Deus. Então, o que ele está dizendo aqui, a gente pode interpretar à luz de uma velha questão, de precisamos fazer boas obras para entrar no reino dos céus? E a resposta que o cristianismo dá, surpreendentemente, é não. Não são as nossas boas obras que nos levam até o reino dos céus. Mas então, por que eu estou dizendo, né, eu estou tentando interpretar esse final da parábola como referência às boas obras? É porque o cristianismo ele vem ensinar para a gente alguma coisa inesperada. O que tem de surpreendente é a gente não faz boas obras para ganhar o reino dos céus, mas sim porque a gente vai para o reino dos céus é que a gente faz boas obras. Então, o cristão ele não está fazendo boas obras, ele não deve fazer boas obras esperando que com isso ele vai ganhar o favor de Deus para entrar no reino dos céus. Não é isso. O que ele pretende, ele já sabe que ele ganhou o reino dos céus, ele ganhou isso por fé, ele recebeu isso como um presente, dom gratuito de Deus, que nós não podemos merecer. Mas uma vez que eu vou entrar no reino dos céus, eu vou me vestir como alguém que vai entrar na festa. Então,
Quando você vai numa festa, você vai colocar a melhor roupa que você tem. É natural. Quando você vai fazer alguma coisa, você se prepara para aquilo. Então, a atitude de quem vai fazer alguma coisa é diferente da atitude quando vai fazer outra coisa. Então, nós já ganhamos o reino dos céus. Mas qual que é a atitude adequada para quem já ganhou o reino dos céus? É a atitude de fazer boas obras, a atitude de estar bem vestido, não maltrapilho, não sujo de más obras, mas a atitude de estar preparado, nós já estamos convidados para entrar, é certa a nossa entrada no reino de Deus. Nós vamos praticar obras que são condizentes com isso. A gente pode pensar o seguinte: Deus é o rei, e nesse reino ele convida que a gente seja filho dele. Ou seja, se nós somos filhos de Deus, ele é o rei, nós somos príncipes, né, e princesas do reino dos céus. Agora, como é que um príncipe e uma princesa se comportam? Entre aspas, com nobreza. Então, é essa nobreza que se espera dos filhos de Deus na terra. Nós temos que representar na terra o reino de Deus, que já foi inaugurado, mas vai se instalar definitivamente com a volta de Jesus. Então, essa é a nossa crença cristã, e nós praticamos boas obras não para entrar no reino de Deus, mas porque nós já ganhamos o reino de Deus. Então, eu entendo que nesse pedaço, Jesus está ensinando com parábolas isso. Né? Ele está dizendo: se você vai para a festa, você vai colocar roupas de festa. Então você já foi convidado, a sua entrada na festa já é garantida, mas então você se veste adequadamente. E nós vamos entrar no reino dos céus, nós já fomos convidados, nós aceitamos esse convite, e com a nossa profissão de fé, a nossa fé em Jesus Cristo, muitas vezes a gente representa, nós cristãos representamos o batismo, né? Mas independente do rito, é essa nossa fé que nos salva. Na verdade, é Jesus, é a intenção de Deus que nos salva, nós aceitamos pela fé, nós recebemos e aceitamos esse convite que ele veio trazer pessoalmente. Né? E que ele, finalmente, né, onde ele termina de apresentar esse convite é na cruz, na ressurreição dele, simbolizando a ressurreição que nós vamos ter naquele dia, né, quando Jesus voltar. Então, essa é a moral que eu entendo nessa parte da parábola. Então, nós já fomos convidados para o reino, nós aceitamos o convite, recebemos com muita alegria esse convite, nós cristãos. Mas isso não é desculpa, porque a salvação é pela fé e não pelas obras, isso não é desculpa para a gente praticar nas obras. A gente tem que tomar cuidado com as nossas obras para praticar obras cada vez melhores. Mas é óbvio que a gente vai cometer pecados. E quando a gente comete pecados, a Bíblia ensina que a gente pode pedir perdão. Então, o fato de nós não sermos perfeitos não é desculpa para não tentarmos ser perfeitos. Então, é interessante que o cristianismo ensina isso. Nós não somos perfeitos e nem podemos ser. Mas, apesar disso, nós devemos tentar ser, devemos fazer o melhor possível. Em momento algum, vai servir de desculpa a gente falar: não, mas eu não sou perfeito por natureza humana, tal, então eu não posso ser perfeito e não vou fazer uma coisa melhor que eu poderia. Não. A gente tem que se preocupar em sinalizar o reino, ser luz e sal na terra. Então, é essa a mensagem que eu queria compartilhar com vocês. Até a próxima. Obrigado.